Você precisa se perdoar. Isso o Senhor tem tratado há muito tempo comigo sobre isso. Me perdoar, me perdoar. E eu comecei a perceber assim, e o Senhor falando, aí esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, já tem um tempo, e o Senhor, a pessoa falou assim: olha, hoje eu quero falar que você precisa liberar o perdão para uma pessoa. Aí foi como se o Espírito Santo soprasse no meu ouvido. Você. Tipo assim, você precisa liberar perdão para você. Essa pessoa é você. Aí eu. Aí quando ela começa, e essa pessoa é você. Era pra mim mesmo. Às vezes é tão fácil a gente perdoar o outro, a gente dar uma segunda chance pro outro e pra gente. Às vezes somos os carrascos de nós mesmos. Nos aprisionamos ali. E naquele dia eu falei assim, de hoje não passa, Senhor. Me explica como liberar perdão pra mim, porque eu já tô há um tempão tentando e não tá funcionando. E aí foi quando o Senhor me deu uma estratégia, né? E eu vou contar aqui pra vocês, porque de repente você está passando por essa mesma situação. Você precisa liberar perdão para você e você não está conseguindo liberar o perdão. Por mais que você, eu me perdoo, eu não sei o que, e você não está conseguindo. Eu tive que olhar para a razão e a emoção na minha vida. E eu tive que me colocar em um certo momento como a razão e falar para minha parte emocional: Josi, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque você tinha sonhos, você tinha tantos projetos, seu coração estava tão alegre, tão feliz, como aquela menina apaixonada. E eu acabei te colocando em situações que mataram esses sonhos, situações que entristeceram você. E eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei. Gente, e ali eu entendi e eu consegui liberar perdão para mim. Então vai ter um momento que, se for muito difícil para você se perdoar, você vai precisar se dividir entre a razão e a emoção. E ali você falar, e ali você falar, e ali você falar. E firmar um compromisso com você, dependendo do caso. Às vezes a gente se coloca em situações que continua nos afetando, continua doendo, continua nos massacrando. Então não adianta eu só liberar o perdão para mim e continuar naquela situação que me fere. Naquela situação que eu escolhi há um tempo atrás, mas que não era boa para mim. E que hoje eu tenho a noção que nunca foi boa para mim. Então chega um momento de liberar o perdão e tomar uma posição, tomar uma postura, tomar uma decisão. Se posicionar e decidir. Liberei o perdão, ok, agora é uma nova vida. Agora é um novo tempo. Agora é um novo trabalho. Não dá mais para mim continuar nisso. Eu lembro quando eu queria muito sair do trabalho que eu estava durante muitos anos. Eu trabalhei como educadora em creche. Foi assim uma fase muito boa e muito ruim, tá? Então, é muito bom porque você lida com criança. A criança é muito pura, né? Então, assim, ali o Senhor me ensinou sobre o amor de uma mãe, né? Que eu não conhecia, porque eu não tive filho até hoje. Então, o Senhor me ensinou como amar, como ser mãe. E aí você pode falar, Josi, não vai rolar aí, não, porque você não teve filho e tal. Mas e aquelas mães que adotam? Elas não amam como mãe? Elas amam como mãe. E o Senhor me ensinou a amar filhos que não eram meus. Foi isso que aconteceu ali. E eu comecei a sentir aquele amor, aquela coisa, uau, isso é muito tremendo, isso é muito forte. Você vê que a criança fez algo ali, você precisa corrigir ela, e mesmo assim você dói em você corrigi-la. Mas você sabe que precisa porque é pro bem dela, ela não pode fazer aquilo ali, né? Então foi coisas assim muito tremendas que eu vivi lá, mas ao mesmo tempo muito difícil, muito difícil. Satanás tinha seus enviados, né, naquele lugar que tiravam a minha paz, que me pressionavam, que me fazia mal. Então realmente foi muito difícil. E quando eu orei ao Senhor e Ele me liberou, a primeira coisa que eu fiz foi sair. Se o Senhor me liberou, Ele me deu a palavra, agora eu posso sair, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa ter obediência ao Pai. E ali eu saí dali e foi a melhor coisa. E hoje eu olho e eu falo, eu não quero mais voltar.
porque é muito difícil, né? Então eu tive que pedir exoneração. Eu era concursada. E eu falei, eu não quero isso mais pra minha vida, né? Então naquele momento foi tão difícil que eu decidi que eu não queria mais aquilo pra mim. Eu tava sacrificando meu corpo, sacrificando a minha saúde, sacrificando meu emocional, psicológico, tudo eu tava sacrificando. E é assim tudo na nossa vida. Tem situações que foi tão sacrificante, que foram tão difíceis, que a gente não pode mais aceitar para nossa vida. Esse vídeo que eu tô gravando aqui não é só para você que tá ouvindo, é para mim também. Porque muito do que a gente fala serve também, primeiramente, quando vem de Deus, serve pra gente, né? Então a gente precisa decidir que a gente não quer mais estar nessa situação. Não quer mais. Por mais que teve algum lado bom, mas o lado ruim, se ele pesou muito mais, se ele tirou sua paz, tirou sua saúde, não tem como você continuar naquilo. Você precisa se retirar. Jesus, quando ele chega ele fala, a palavra de Deus fala sobre isso. Se os discípulos chegassem numa cidade e a cidade não queria ali, tirasse a poeira dos pés e fosse embora para outro lugar. E é assim na nossa vida. É assim no trabalho, é assim em certos relacionamentos. Não dá, você vai ficar ali sendo massacrado, sofrendo, sendo humilhado, sendo destruído, aprisionado. Não, o Senhor não tem isso para você. Gente, essa é a mensagem. Hoje foi mais curta, foi o que eu senti de falar aqui, tá? Eu volto em breve com mais vídeos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu espero que esses vídeos estejam sendo bênção na sua vida, tá? Se estiver sendo bênção, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir de você, quero ler. E também é bom que o YouTube ele vê que o conteúdo realmente carrega algo bom, né? Então deixa seu joinha também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa as notificações para você receber tudo em primeiríssima mão, tá? Os vídeos precisam ser na verticais porque eu estou sem editor de vídeo, tá? Porque eu gosto de vídeo na horizontal, né? Eu gosto de vídeo em retrato, tá? Mas tô precisando fazer os vídeos agora só em vertical porque eu tô sem o editor, tá bom? Então é isso, ó. Beijo enorme, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tchau!